O santo do dia 12 de novembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Josafá e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de novembro. João Kunansky nasceu em Vandonix, na Ucrânia, no ano de 1580, no século XVI, numa família de ortodoxos cismáticos, ou seja, ligados à Igreja Bizantina e não à Igreja Católica Romana. Com a mudança de vida, mudou também o nome para Josafá, pois era comerciante, até que, tocado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, abraçou a fé católica e entrou para a Ordem de São Basílio. Como monge, desde aos 24 anos, tornou-se apóstolo da unidade do sacerdote do Senhor, no ano de 1609 do século XVII, quando foi ordenado, em seguida nomeado superior dos conventos de Brittany. Logo depois, arquimetradrita de Viena. Dotado de muitas virtudes, dons, tornou-se arcebispo de Portrix, sede principal de Ruthenus, no ano de 1617, no século XVII. Lutou pela formação do clero e pela catequese do povo e pela evangelização de todos. As portas de sua casa, do seu coração, estavam sempre abertas para acolher os pobres e os necessitados. Josafá, além de promover com seu testemunho a caridade para com os pobres, desgastou-se por inteiro na promoção da unidade da Igreja Bizantina com a Igreja Católica Romana. Por isso, conseguiu levar muitos a viver a unidade da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, tanto no rito latino quanto no rito oriental. Os que estavam em comunhão com a Igreja Romana, como Josafá, passaram a ser chamados de unitas, ou seja, excluídos ou acusados de maus patriotas, e apóstolos segundo os Herodotos ortodoxos. Dedicou-se no trabalho da unificação das igrejas, buscando remover o cisma e reconduzir os hereges cismáticos. A união com a Cátedra de Pedro e seu apóstolo foi coroado com êxito, por muitos hereges voltaram ao seio da Igreja. Seu zelo pelas causas da Igreja resultou em muitas perseguições e calúnias e oposições por parte dos cismáticos. Aconteceu que em 1623, no século XVII, numa viagem pastoral, Josafá, com 43 anos na época, foi atacado, maltratado e martirizado após ser assassinado. São Josafá foi preso em um cão morto lançado num rio. Dessa forma, entrou no céu, de onde continua intercedendo pela unidade dos cristãos. Também, assim, os próprios assassinos mais tarde converteram-se à unidade e ao desejo por nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo pela Igreja Católica as suas virtudes heróicas e, sobretudo, pela santidade do seu martírio, São Josafá foi solenemente canonizado pelo Papa Pio IX no ano de 1867, no século XIX. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de novembro. Em Ankara, na Gália, hoje Ankara, na Turquia, o falecimento de São Nilo Abade, faleceu de morte natural no século V, no ano de 430. Em Milen, na ilha da Escócia, o falecimento de São Macário, bispo oriundo da Irlanda, que é considerado discípulo de São Columba, fundador desta igreja.
faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. Em Viena, na Borgonha, atualmente na França, o falecimento de São Anísio, bispo de Borgonha, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 552. No Plotos, da região de Colônia, perto de Bourges, atual Espanha, o falecimento de São Emiliano Presbítero, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 574. Em Colônia, na Austrásia, atualmente na Alemanha, o falecimento de São Cumiberto Bispo, faleceu de morte natural no século VII, no ano 663. Em Duvest, na Frísia, atual Holanda, o falecimento de São Lubanito Presbítero, faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 775. Em Kamszt, junto ao rio Waters, na Polônia, o falecimento do santo Bento, João, Mateus e Isaac morreram martirizados. Também são cristianos, faleceram martirizados no século XI, no ano de 1010, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Pisa, em Ostruína, hoje na Toscana, na região da Itália, o falecimento do beato João Canini, que passou do serviço militar ao serviço divino da Ordem da Terceira de São Francisco de Assis, se converteu ao catolicismo e faleceu de morte natural no ano de 1385, no século XIV. Em Ancalá, na Ennis, na Espanha, o falecimento de São Diogo, religioso da Ordem dos Monarcas, faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1463. Em Tulimã, na cidade do México, São Macário Flores, presbítero e mártir, morreu martirizado no século XX, no ano de 1927. Muitos perseguiram e mataram os cristãos católicos em ódio à Igreja Católica. Em Alcodia, em Carlet, localizado na província de Valência, na Espanha, o martírio do beato José Mendes Feres morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em perseguição e ódio aos cristãos católicos e à Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de novembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Josafá, um zelo pelo o seu povo, pela unidade católica, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 12 de novembro.